Meu nome é Paulo Rossi, colunista do Fubá, e hoje a gente está no show da banda mais bonita da cidade, na unidade do Sesc de Juazeiro do Norte. A gente conseguiu uma entrevista exclusiva com a banda e você vai acompanhar agora. Eu queria saber como é estar de volta ao Cariri, depois de alguns anos, né? Se eu me recordo bem, na Mostra Sesc, da última vez que vocês estiveram aqui, você comentou sobre que já tinha vindo ao Cariri numa peça. Pronto. E aí eu queria saber como é estar de volta e depois de tantos anos, e é isso. Quando eu tinha 15 anos, eu vim para a mostra. Vim com uma peça do meu grupo de teatro lá do interior do Paraná. E aí, 15 anos depois, exatamente 15 anos depois, eu voltei para fazer esse show da banda, que foi muito marcante, assim. Ele tá com certeza na minha lista de momentos mais marcantes, assim, nesses 10 anos. E quando eu soube que tinha fechado para cá de novo os shows, eu fiquei muito feliz por isso, assim, porque né, o nosso país é tão grande, é tão difícil a gente conseguir chegar nos lugares, e aí quando a gente chega e tem uma recepção como aquela da última vez que a gente veio, você fala, meu, quero estar lá, quero encontrar essas pessoas de novo, assim, né, esse público, esse calor, enfim. Então estamos animados. Também estava vendo a agenda da banda, percebendo que vocês, por exemplo, aqui no Ceará, já foram à capital, né, Fortaleza, e aí estão vindo pelo interior. Aí eu queria saber como é esse percurso dessa turnê e se vocês sentem diferença do público, por exemplo, na capital ou no interior, se tem algum tipo de diferença. A gente tocou, no primeiro dia que a gente né, chegou, a gente tocou em Sobral e depois em Fortaleza. E nos dois shows eu sinto uma coisa muito. É um público muito quente mesmo, assim, muito quente, tanto quanto a temperatura do estado, assim, né? E é maravilhoso, é delicioso. E não sei dizer assim exatamente uma diferença entre o público da capital e do interior, né? A gente fez ali Sobral e Fortaleza. O que eu posso dizer é ambos os shows estavam muito, eu senti a gente muito junto, assim, o público muito perto, assim. E acho que também essa coisa que, como eu disse, né, do nosso país ser muito grande, da gente não conseguir vir o tanto quanto a gente gostaria, eu acho que quando a gente vem tá todo mundo acumulado, tanto a gente quanto o público, acumulado de querer viver esse encontro, assim. Então, tem sido muito forte, assim. Duas perguntas. Queria saber como é a relação de vocês com o Léo Fressato, que também já esteve aqui no Cariri. E quando ele veio, ele falou muito uma certa, não sei nem se eu posso usar a palavra militância, mas falou no sentido de dos sons autorais das cidades, e ele falou que curiosamente ele roda o Brasil todo, mas não faz muitos shows na cidade dele. E porque justamente as cidades às vezes consomem coisas de outros lugares, mas não do próprio lugar. E aí eu queria saber se vocês sentem essa mesma coisa. Primeiro, como é a relação com o Léo Fressato. Se vocês sentem essa mesma coisa com relação a Curitiba. A banda também surgiu com esse intuito de valorizar a cena curitibana, né, nesse sentido, e como é que é essa relação? Cara, primeiro o Léo, a gente tem uma história linda, assim, né? Porque a gente se conheceu na faculdade em 2005. Eu fui caloura dele no curso das artes cênicas lá na FAP, na Faculdade de Artes do Paraná. A gente se conheceu há muitos anos. Inclusive, a oração eu conheci na faculdade, porque ele um dia chegou para mim e falou: "Ai, olha essa música que eu fiz. Eu tinha acabado de fazer a banda." Eu falei: "Quero cantar ela." Tenho uma profunda admiração pelo Léo desde a primeira vez que eu vi ele na vida, assim, realmente. Assim, no primeiro dia de aula, lá em 2005, em fevereiro de 2005, a gente já super se conectou e a gente tem essa história, né, da nossa vida com essa música, que é a música dele, né, Oração, e que a gente a nossa história se cruzou, né, por conta dessa música mais fortemente ainda. Então, enfim, tem muita admiração e muito respeito pelo trabalho do Léo e pela pessoa do Léo. É, e, na verdade, a banda mais bonita, a gente toca muito mais fora de Curitiba do que em Curitiba. A gente toca em Curitiba, nem sei dizer, talvez 2 vezes por ano, assim, em lançamentos, em coisas muito específicas, assim. A gente realmente circula muito mais. E justamente também por estar tão circulando tanto, a gente não consegue acompanhar tanto quanto a gente gostaria a movimentação, né, da cidade, assim. O que eu sei é que Curitiba é um lugar que tem muitos trabalhos incríveis, assim, de muitas vertentes, assim. É uma cidade que produz cultura de uma maneira muito foda, assim, muito foda. E me dá muito orgulho poder trazer coisas de lá também, assim. As letras de vocês são muito poéticas, de certa forma existencialistas, assim, tem uma coisa do cotidiano.
Queria saber como é esse processo de composição, de produção dessas canções. Então, a banda começou com a proposta de ser uma banda intérprete, porque eu conheci o Léo e o Leprevô, que são compositores lá de Curitiba, e eles foram me apresentando composições de amigos e deles, e eu fiquei, né, como você falou, fiquei muito querendo cantar essas coisas. Então, a banda já nasceu comigo querendo cantar outras músicas, né, de outras pessoas. Então a banda é uma banda intérprete. O que eu faço é um processo bem longo de escolha de repertório mesmo. Então ouço muitas coisas, me interesso muito em conhecer, sei lá, uma compositora daqui, por exemplo, e de repente gravar uma música dela. Essa apropriação assim emocional, né, daquela obra me instiga muito, assim. E não tem muita regra, assim, sabe? Eu ouço as músicas e não tem critério. O que me dá vontade de cantar, o que fala comigo de alguma maneira, o que eu sinto uma necessidade de falar, meu, eu preciso cantar essa música, é o que é o escolhido. E depois a gente acaba criando uma unidade entre elas sonoramente, ou enfim, de alguma maneira, elas têm sempre uma unidade. Queria saber sobre esses 10 anos, né, da banda, projetos futuros, disco novo, se já tem alguma coisa a caminho. E como é que vocês têm avaliado esses 10 anos, assim? O que é que vocês passaram? Como é o momento que a banda vive hoje, em contraposição ao momento inicial? É muito maluco para mim pensar que a gente está fazendo 10 anos de banda. E acho que a gente tem uma história muito específica, né? A Banda Mais Bonita tem uma história muito específica, que do dia era uma banda muito que nasceu de uma maneira muito despretensiosa e do dia para a noite aconteceu uma coisa louca. E a gente eu tenho a sensação que só agora a gente tipo tá conseguindo viver no nosso tempo, porque foi tudo muito rápido. Isso se estendeu por alguns anos. Então, é uma história muito maluca a história dessa banda, né? Eu nunca imaginei, assim, que eu estaria à frente de uma banda nesse momento da minha vida. Mas é uma história que me fez crescer tanto, assim, como pessoa e como artista e como... É claramente a coisa mais importante da minha vida, assim. Então, tem sido uma aventura e tanto. É isso. Gostou? Então compartilha, curta aqui o vídeo e segue a gente nas redes sociais. Um beijo, Alex, eu te amo. Até mais.